Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à continuidade do nosso estudo da obra Pensamento e Vida, uma obra psicografada pelo nosso querido e saudoso Chico, autoria do Espírito Emmanuel. Essa programação acontece toda quarta-feira, a partir das 20 horas, e é uma transmissão aqui do canal do Céu, Companheiros Espíritas Unidos, nossa casa espírita aqui da cidade de Santos, estado de São Paulo. Então, C.E.O.Companheiros Espíritas Unidos, com suporte, apoio e retransmissão através dos canais Didática Espírita, Renovando Consciências, Rede Amigo Espírita, Rádio Portal da Luz, TV7 e Web Rádio Fraternidade. Curte lá, comenta, compartilha, se inscreva em todos esses canais para receber a programação diária e compartilhe essa live com quem você gosta, quem você ama, seja um multiplicador da mensagem da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo. Boa noite a todos aqueles que estão chegando aqui, que já estão mandando sua mensagem no chat, e boa noite também a todos os meus companheiros de tela que estão aqui conosco na noite de hoje. André, que hoje está lá em Manchester, na Inglaterra. Hoje a nossa live aqui é especial, é internacional. Seja muito bem-vindo, André. Gratidão pelo seu aceite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nesse momento e sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui direto da Inglaterra, como foi mencionado por você. Um coração cheio de alegria de estar participando desse grupo, de estar falando sobre a doutrina espírita, de tirar um tempo para discutir um pouco sobre todos esses ensinamentos que vêm de Emmanuel através de Chico Xavier. Muito obrigado e boa noite a todos. Gratidão, André. Seja bem-vinda, Fernanda, mais uma vez na nossa live. Obrigado. Mais uma vez, sou feliz de estar aqui novamente. Mais uma vez, uma oportunidade de reflexão. Eu sempre friso que a reflexão é para todos nós, né? Em primeiro lugar, para nós. E assim que possamos aprender mais uma noite e que possamos introduzir a doutrina um pouquinho mais dentro de nós. Com certeza. Liliana, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vini, Fernandinha e André, os nossos convidados, Carmen e Silvia. Boa noite para o pessoal que está do outro lado da telinha. Muita alegria estar aqui mais uma vez, né, Vini? E que a gente tenha uma noite mágica, que a gente tenha uma noite muito feliz, muito enriquecedora, muito proveitosa, que a gente saia daqui mais esclarecido e mais fortalecido na nossa fé, na nossa crença na doutrina. Com certeza. Boa noite, Silvia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vini, boa noite, André, Fernanda, Lili, Carmen, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí, também online. E seja uma noite muito proveitosa, um bom diálogo em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus e dos pensamentos do nosso querido Emmanuel, não é? Seja bem proveitoso. Com certeza. E boa noite, a minha parceira de longa data de live, Carmen, seja muito bem-vinda. Vinícius, boa noite ao nosso convidado André, que é uma alegria. A gente mostra que a doutrina, o espiritismo, qualquer outra denominação não tem fronteiras, né? Através da internet. Fernanda, a nossa convidada da casa, Liliana, Silvia, e uma boa noite também a todos os nossos amigos internautas que vão estar nos acompanhando, que a gente possa iluminar um pouquinho o coração e a mente de cada um deles. E uma noite abençoada, Vinícius. Com certeza. Hoje nós estudaremos a mensagem 7, intitulada Trabalho, da obra. Dando boa noite também a Roberto Pereira, Cida Sena, Lourdes Victor, Miriam Teixeira, Cidinha Aparecida, sejam todos muito bem-vindos. Mas antes da gente iniciar como de hábito, para a gente se harmonizar, Fernanda, você poderia fazer a nossa prece de abertura, por favor? Então, vamos aproveitar que estamos envolvidos neste momento, estamos em nossos lares, mas a espiritualidade está conosco em todos os momentos. Que possamos, neste momento, fechar os nossos olhos, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre as lições de Emmanuel que nos trouxe tudo com tanto carinho. Que através dessas lições nós possamos também nos aprimorar
como seres humanos que somos, pois a cada dia estamos construindo dentro de nós o nosso mundo interior, apesar de ser o que ainda somos. E que através dessa noite, saímos aqui depois, antes de repousarmos, que possamos, com esses conceitos, levar para o nosso espírito um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de harmonia. E que possamos todos ter a paz de Jesus em nossos corações nessa noite e sempre, em todos os dias. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, a leitura da nossa mensagem. Como eu disse, é a mensagem 7 da referida obra, chamada Trabalho. Deixa eu só colocar aqui na tela direitinho. Vamos lá. Então, mensagem 7, Trabalho, e nos diz Emmanuel o seguinte: se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. No pretérito, apreciávamo-lo por atitude servil de quantos caíssem sob o ferrete da injúria. A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegados a mãos escravas, reservando-se os braços supostos livres para a inércia dourada. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando à retaguarda quantos se amolgam à ilusão da preguiça. O usurário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, mas, igualmente, o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada em que se lhe estiolarão as mais nobres faculdades do espírito. Não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Além do trabalho obrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do corpo físico. Recolhe de graça a água pura, os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Entretanto, é preciso suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato que lhe assegurem a euforia orgânica. Cativo, embora as injunções do plano de obscura matéria em que transitoriamente respira, pode, porém, desde a terra, fruir a ventura do serviço voluntário aos semelhantes todo aquele que descerre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. O trabalho-ação transforma o ambiente, o trabalho-serviço transforma o homem. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo nas linhas da troca vulgar. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. A maneira que se nos alonga a ascensão, entendamos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Quando começamos a ajudar o próximo, sem aguilhões, matriculamo-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia a espelhar-se por toda parte. Então, aqui Emmanuel nos vem falar de trabalho. E já logo de início, quero fazer uma referência à questão 675 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se só devemos entender por trabalho as ocupações materiais
A espiritualidade afirma: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, o que Emmanuel vem fazer nessa mensagem é nos alargar esse conceito de trabalho. E é interessante que aqui ele divide em dois: o trabalho-ação, que transforma o ambiente, ou seja, é o nosso trabalho profissional, é tudo aquilo que traz progresso à humanidade como num todo, a nível científico, a nível intelectual, a nível material, mas aqui ele também vem falar do trabalho-serviço que transforma o homem. Esse trabalho-serviço é o ato de servir. É o trabalho em duas frentes, é o trabalho em nós mesmos, e aí a gente faz uma referência com outra colocação de Kardec, né, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e esforços que faz para domar suas más inclinações. Esse é o primeiro campo de trabalho, em nós mesmos. E o segundo campo de trabalho, que é justamente servir, o de agir no bem. Isso me remete muito também a quando Paulo, no caso ainda Saulo, que está ali na estrada de Damasco, ao perceber aquela luz que seria o mestre, questiona: mestre, que queres que eu faça? E nós poderíamos simplesmente afirmar: sirva, né? Onde encontrar uma pessoa para agir, para, digamos assim, para fazer algo, eu posso servir e trabalhar no bem. Então, hoje nós vamos discutir justamente esse trabalho em uma larga escala. E para começar as nossas considerações da noite, André, pode vir para cá para começar a iniciar aqui as suas colocações acerca da mensagem. Fique à vontade, a palavra é sua. Primeiramente, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre essa obra maravilhosa de Emmanuel, né, que tem trazido tantas informações, que tem aberto tantas portas que eram assim fechadas para nós, porque nosso entendimento é pouco, e fazer aqui um gracejo, porque geralmente o que a gente fala, né, é para nós primeiro, né? A gente está falando e o ouvido tá mais perto da boca. E aí me vem um título chamado trabalho. Já não basta tanto trabalho que eu tenho, eu tenho que falar de trabalho, mas que assim seja. Vamos falar sobre o trabalho. E é um tema muito interessante, né? Porque numa primeira visão, e quando se fala do título trabalho, muitas pessoas têm, a maioria das vezes, tem uma visão muito curta, né, do que é trabalho, que é aquela atividade que se faz no dia a dia para se ganhar o pão, né, o pão que sustenta a vida, que sustenta o corpo físico, e que também serve para angariar fundos e meios e recursos materiais para que a vida seja confortável, né? E aí se escapa muito das nossas considerações todos os tipos de trabalho, todo tipo de execução que a gente tem que fazer e que a gente é obrigado a fazer. E aí, no primeiro momento, quando a gente começou a pensar sobre o trabalho, a gente começou a pensar como tudo, né, no universo trabalha, como tudo, nada está parado, né? Tudo em movimento o tempo todo. Descobriu-se recentemente que o Sol também não fica parado, que o Sol circula em volta de alguma coisa e que os planetas em volta do Sol fazem uma espiral através do universo, ou seja, tudo em movimento, tudo trabalhando. Para a engenharia, trabalho é força vezes o deslocamento, né? Ou seja, a força que eu emprego ou faço alguma coisa se mover, e aí existem outros itens que são colocados nessa fórmula, mas no geral, para a engenharia, mover alguma coisa ou se mover já é um trabalho, já é usar uma energia para que alguma coisa aconteça. E para nós, espíritas, o trabalho é toda a ação que promove resultado, né? Seja ele um resultado material, seja ele um resultado espiritual, a mente trabalha, né? O raciocínio trabalha, as mãos trabalham. Então ninguém está isento de trabalhar. Mesmo lá nas perguntas de Kardec, ele pergunta quando o corpo físico não é exatamente assim, mas a pergunta é quando o corpo físico não pode trabalhar, como é que se faz? Ele fala, a mente trabalha. Pode-se trabalhar o intelecto, pode-se trabalhar o conhecimento,
pode trabalhar-se a si mesmo, né? Muitas das vezes o espírito não tem como, algumas vezes, né, o espírito não tem como se manifestar através do corpo, porque aquele corpo tem milhões de limitações físicas, mas ali também o trabalho intelectual pode ser feito, pode ser executado. E hoje, não por coincidência, porque não acontece nada de coincidência, nós estávamos estudando a Gênese, e a gente estava estudando sobre as comunicações dos espíritos, a comunicação de Deus, né, conosco, espíritos. E, no caso, Kardec fala sobre a comunicação com a humanidade. E aí ele fala que os espíritos, de acordo com a sua evolução, conseguem entender e traduzir os pensamentos de Deus e dele extrai todas as diretrizes para a execução das suas atividades. Ou seja, Deus também, através dos espíritos, executa o seu trabalho. E nós estamos aqui para que as obras de Deus sejam executadas. Pode parecer um negócio assim meio religioso, meio templar, né? Mas é uma pura verdade, né? As obras de Deus são executadas através dos espíritos. Então, nós tivemos aí Jesus, né, que é o nosso modelo e guia, que montou, né, criou o planeta Terra e que trabalha desde então nesse planeta, melhorando, fazendo com que a gente evolua, tanto material como espiritualmente, e que não cessa em nenhum momento de trabalhar. Daí a gente também encontra as pleiades de espíritos superiores que a todo momento trabalha para a melhoria de toda a humanidade e, por si só, para a melhoria pessoal. O trabalho, ele não só contempla o externo, mas contempla o interno. Então, com todas essas informações que a gente pode chegar a uma conclusão de que é preciso, e a Emmanuel nos traz, que estejamos em movimento, mas um movimento que seja útil, né? Ele diz, mover-se por mover também não adianta, porque as regiões infernais, eu acho que ele foi bastante duro com essas palavras, mas Emmanuel, as regiões infernais estão cheias de movimento, cheias de trabalho, né? Se a gente for pensar que trabalho é movimento. Mas aí ele fala assim, é preciso que a gente tenha uma atividade, primeiro, porque a atividade faz com que a gente se melhore tanto material como intelectualmente, né? E também faz com que a gente produza o bem-estar, não só para nós, mas para quem está à nossa volta. E isso, né? Essa questão de trabalhar para a comunidade, para quem está à volta, para a melhoria do planeta, para mim, eu acho que é a parte mais sublime do trabalho. É fazer com que Deus brote de nós, né? Que Ele surja de nós e faça com que as coisas aconteçam através da gente, através de uma ação qualquer material, no sentido de criar ou manipular algum material e transformá-lo numa ferramenta, ou fazer com que alguém cuide de outra pessoa de forma mais efetiva, no caso da medicina, no caso dos farmacêuticos. Então, tudo isso, todo o trabalho, né? Claro que todo trabalho bem feito e com propósito, ele traz em si a chama de Deus. Ele traz aquele pouquinho que a gente pode carregar de Deus e que a gente pode entregar. E num crescendo, nós sabemos que na doutrina espírita, e Kardec vem nos falar, né, e vem nos revelar a partir da doutrina espírita, que nós somos espíritos imortais e que vivemos várias encarnações e que cada encarnação é resultado da anterior. Então, veja só que coisa linda. Se eu trabalho
com um motivo sério, com um motivo útil, nesta encarnação, eu preparo a minha senda para a próxima encarnação. Então, quando eu voltar na próxima encarnação, eu começo de um ponto de onde eu parei. E, mais das vezes, sempre, né, digamos assim, eu começo do ponto melhor, do meu melhor ponto. Ou seja, nós somos as melhores versões de todos os tempos que nós já passamos pela Terra. E para concluir, né, assim, a minha consideração, o trabalho, no final das contas, é o que nos une a Deus e que nos une. É o elo que une a humanidade a Deus, através das atividades, através do desenvolvimento, da intelectualização da matéria e também do espírito, de onde a gente vê as duas asas, né? Que é a asa da intelectualidade e a asa da moral, crescendo e se desenvolvendo, nos apontando o caminho da felicidade e da evolução. Perfeito, André. Gratidão pelas suas colocações iniciais. Fernanda, vem para cá. Agora é a sua vez de trazer suas considerações acerca do capítulo. A palavra é sua. Fica à vontade. É importante, né, quando o Emmanuel ele traz o conceito de trabalho, como o André falou, como o Vinícius até comentou. Geralmente, quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa nessa coisa que seria maçante, difícil, dolorosa. Porém, no primeiro momento, no primeiro parágrafo de Emmanuel, ele faz um convite a gente. Para que a gente consiga retratar mentalmente à luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. E aí traz um grande questionamento. Como nós estamos tratando o nosso trabalho de cada dia? E a gente pensa no trabalho como uma forma árdua, né? Como algo difícil. Mas esse trabalho, muitas vezes, vai nos trazer o aprimoramento que é necessário para o nosso espírito. Ele vai trazer o alimento que é necessário não só para o nosso corpo físico, mas para a parte espiritual. Então, muitas vezes, a gente, no dia a dia, né, nas questões de desafios, a gente pensa nas questões familiares, nos nossos conflitos familiares, nos nossos problemas. Porém, quando Emmanuel começa trazendo desse trabalho, né, desse trabalho-obrigação, que seria muito o começo para nós, é onde a gente vai conseguir nos confrontar também com as lições do Evangelho. Então, no nosso ambiente de trabalho, a gente encontra pessoas que às vezes a gente não se dá bem, a gente encontra situações complexas, a gente também se depara com nós mesmos sofrendo o quê? Olhando para os nossos vícios e as nossas imperfeições, enxergando muitas vezes a nossa arrogância, o nosso orgulho. Então, é importante esse trabalho-obrigação, não só como forma de nosso sustento, para a gente dar valor àquilo que a gente ainda, talvez até não conheça, para dar valor à nossa própria vida. Porque tudo na natureza, como o André disse também, tudo na natureza trabalha. Mas, para a gente começar a ter uma maior compreensão. E Emmanuel ele vai fazendo uma escada que ele traz do trabalho, obrigação, depois do trabalho, ação, que aí é quando a gente já começa a ficar um pouco mais esclarecido, a gente não pensa tanto na remuneração e começa a pensar também em auxiliar o próximo. Então, a gente, de repente, começa a desenvolver alguma atividade em benefício também ao próximo. E, por último, o trabalho-serviço, que sim, transforma o homem. E podemos dar exemplos. A gente sempre dá o Chico Xavier, foi um exemplo de trabalho-serviço. E muitas vezes, quando a gente pensa no trabalho, a gente pensa no lado profissional, né? Mas aí
a gente tem que ir para além disso. O trabalho, ele também é exercido no nosso lar. Quando a gente cuida de alguém. Quando a gente exercita nossas tarefas no lar. O trabalho também é bem exercido numa casa espírita. E quantos problemas, às vezes, a gente encontra na casa espírita? A gente se depara, às vezes, com melindres. A gente se depara, às vezes, com atitudes que, às vezes, fogem da parte do evangelho. Mas esse trabalho é necessário para o começo do nosso despertar, até que a gente consiga enxergar esse trabalho ser visto, que vai exigir de nós o quê? Humildade, resignação, não mais um orgulho, não mais uma moeda de troca em que eu vou ofertar o meu serviço e vou sempre esperar algo em troca. Mas quando eu vou exercitar e oferecer algo para alguém sem esperar nada, estando pronto com amor, com paixão, com todo aquele sentimento, mas sem estar com orgulho, porque é o trabalho em que eu vou começar a retratar mentalmente, vou começar a subir a minha escada para esses planos superiores, como Emmanuel nos faz o convite no primeiro parágrafo, para a gente começar a sair dessa posição de troca, de moeda de troca do trabalho, esforço árduo em que estamos, para começar a ampliar e entender esse trabalho como uma forma de nos melhorarmos intimamente. E Jesus, em uma das passagens, ele disse: meu pai até hoje trabalha e eu também. Então, esse trabalho que a gente está na nossa condição de hoje, que a gente imagina, não é esse esforço ruim. É um esforço que vai nos despertar e fazer cada vez mais subir e alçar as escadas da evolução do nosso próprio espírito. E aí a gente deixa daquela coisa de agir por agir. Imagine só se em algumas profissões a gente começa só a agir mecanicamente, no trato com as pessoas, na casa espírita, eu vou fazer desse jeito e está tudo bem, e não importa, né? Ou vou fazer dessa maneira aqui e está tudo certo. Mas há um convite do trabalho com amor, para que a gente possa conseguir sair dessa posição de sem servir por servir e começar a nos movimentar com humildade para nos transformarmos e servirmos como Jesus, quando veio até nós, que nos serviu com o Evangelho e nos clareou a mente, exercendo o seu trabalho com a autoridade moral que ele tinha, porque ele entendia esse trabalho do amor, o trabalho com paixão, que Emmanuel nos faz o convite. Então, é para refletirmos, até nas nossas ações do dia a dia, como o nosso esforço, como a nossa vontade, o que estamos colocando no nosso trabalho, nos nossos lares em que trabalhamos, no nosso trabalho também, seja onde for, na casa espírita. Estamos colocando o quê? O servir por apenas servir? Ou estamos colocando um pouco mais de amor e compaixão para que esse trabalho nos mude também? Então, é isso neste momento, Vinícius. Ok, Fernanda, obrigado. Agora, Lili, vem para cá para o centro da tela para trazer as suas considerações. A palavra é sua, fica à vontade. Bom, boa noite de novo para todo mundo, né? Gratidão por estar aqui. Eu acho que o André e a Fernanda já falaram muito bem sobre tudo, né? Então, eu vou tentar
fazer alguns complementos, pretendo conseguir. O Emmanuel ele começa falando sobre vontade, que foi uma questão que a gente já viu aqui, quando a gente tem um desejo e quando a gente coloca movimento nesse desejo, vontade, e transforma numa ação. E que é o que faz a diferença, né? A inércia, o estar parado, ficar parado, não vai construir absolutamente nada. Emmanuel é muito claro aqui nesse começo. E quando a gente foge desse dever do trabalho, que é uma lei de Deus, né? O Emmanuel diz que a gente fica à margem do caminho e que a gente fica para trás no processo da evolução. Antigamente, as pessoas que trabalhavam, ele comenta isso, né, que as pessoas que trabalhavam eram escravos, o trabalho tinha uma conotação, assim, acho que um tanto quanto pejorativa, né, de que as pessoas que trabalhavam, elas eram de classes inferiores. Eu acho que a gente evoluiu muito nesse sentido, porque hoje a gente reconhece no trabalho uma construção nobre, né, que dignifica o ser humano na medida em que ele consegue, através desse trabalho, suprir as suas necessidades materiais, digamos assim. Ele também comenta que as pessoas que não produzem, só se utilizam dos bens que são produzidos, e por bens eu não estou querendo me referir a bens somente materiais, né? Então, são bens que transcendem a materialidade. Ele comenta que são duplamente infelizes porque eles se apoderam de um bem que não é deles, ou que não é só deles, e para o qual muitas vezes eles não contribuíram, né? Um bem que é de todos, e para o qual muitas vezes eles sequer contribuíram. E que quando a gente se mantém à margem, né, desse trabalho, a gente deixa de exercitar muitas habilidades do espírito, e a exemplo do que acontece com a gente na vida material, quando a gente não exercita um músculo, ele tende a ficar frágil, a ficar fraco, e isso acontece com o espírito também, quando ele não se vê quando ele não está envolvido nesse trabalho que tem inúmeras vertentes, né? Mas a gente vai falar aqui, eu vou falar de 3 particularmente, né? O primeiro, que é o trabalho remunerado, que é aquele que garante a subsistência, o sustento do corpo, que garante o nosso bem-estar material, até psíquico, né? Emocional também, porque a gente precisa se sentir bem, estar bem, ter bem-estar, para que o nosso emocional e o nosso psíquico também estejam bem, que é muito legítimo a gente trabalhar em troca de uma remuneração, a gente precisa disso, a gente está na matéria, e esse trabalho que é uma troca, em troca de uma remuneração, ele permite que a gente viva com tranquilidade e sacie as suas necessidades materiais. Então, é muito legítimo que a gente pratique esse tipo de trabalho, né? E o trabalho voluntário, que é quando a gente usa os talentos, as habilidades, as capacidades que a gente vem adquirindo ao longo das nossas inúmeras encarnações, quando a gente pega toda essa gama de conhecimento, essa bagagem que a gente tem, e passa a utilizar para servir ao próximo. E servir não é servir no sentido de ser servil, mas no sentido de auxiliar, né? E provocar um impacto positivo na vida das pessoas. O trabalho remunerado, ele vai te trazer um reconhecimento, um agradecimento, que vai vir na forma de benefícios materiais, os salários, os vencimentos, mas o trabalho voluntário, ele vai
te trazer muito mais coisas. Ele angaria bens que são eternos, e que não tem preço, que são amor, gratidão, sorrisos, abraços, né? A emoção de uma pessoa que retribui com um gesto de carinho por um auxílio que ela recebeu de você, né? Por um gesto de ajuda espontâneo que partiu do seu coração para o coração dela. E essa emoção é uma coisa que não tem como precificar. Então, esse trabalho que não é remunerado, que é voluntário, ele é muito mais gratificante, né? Porque é uma troca. Nessa troca de auxílio, a gente não está trocando só ajuda, a gente está trocando bons sentimentos, bons pensamentos. E mais, a gente está sendo instrumento na mão de Deus para fazer alguma coisa de útil, né, nessa nossa passagem aqui pela Terra, e fazer alguma coisa de útil pelos outros. Eu acho que é o grande X da nossa missão aqui, né? Não teria muito, não seria muito, não me fugiu a palavra, mas assim, não faria muito sentido a gente vir aqui sem uma missão e sem que essa missão envolvesse o auxílio que a gente pode prestar para os nossos irmãos, para os nossos semelhantes, porque, afinal de contas, a gente vem aí, ao longo das encarnações, angariando conhecimentos, angariando sabedoria, angariando capacidades e habilidades, não é para a gente colocar no bolso e levar para casa e não utilizar. A gente tem que colocar isso em uso, né? Tem que dar utilidade, tem que dar uma utilidade útil e boa para isso tudo que a gente vem aprendendo, para tudo isso que a gente vem angariando de conhecimento em todas essas nossas encarnações, né? E quando a gente, de forma espontânea, a gente presta um serviço, trabalha em favor de alguém, a gente não está só beneficiando o outro, a gente está se beneficiando também, porque a gente está criando uma conexão muito, muito legal com a espiritualidade benfeitora, e a gente está se ligando por sintonia com espíritos mais adiantados, que já entendem que agir no bem e servir aos nossos semelhantes está na lei de Deus. Então, é muito recompensador, digamos assim, né? E a gente também não pode esquecer daquele outro trabalho, que é o trabalho que a gente faz diariamente com a gente mesmo, que a gente faz na gente e pela gente, que não é a questão da subsistência do corpo físico, mas que é o trabalho que a gente faz dioturnamente de aprimoramento do espírito. É quando a gente trabalha buscando ser um ser melhor, né? Vencer as nossas más tendências, vencer as nossas imperfeições. Então, são 3 tipos de vertentes aí de trabalho que a gente precisa valorizar muito, porque o primeiro deles, que é o remunerado, ele permite que a gente, enquanto matéria, a gente obtenha os recursos necessários para ter saúde, bem-estar e disposição para realizar os outros 2 trabalhos, o trabalho voluntário e o trabalho de nos melhorarmos, de nos modificarmos. E, assim, queria fazer uma graça também, né? Exemplo do André, a gente sempre pensa, né? Quando uma pessoa desencarna, a gente fala, morreu, descansou. Não descansou, né? A gente vai continuar trabalhando. A Fernandinha citou muito bem, né? Meu pai nunca parou, Jesus disse, meu pai nunca parou de trabalhar e eu também não. E para concluir, eu queria lembrar de uma passagem do Evangelho de Mateus, que diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E claro que eu não estou
não estou fazendo uma comparação, mas, de uma certa forma, a gente pode praticar esse resgate de que Jesus fala, né? Quando a gente olha para um irmão com um olhar mais carinhoso e mais caridoso e pensa nas dificuldades pelas quais ele está passando e se dispõe a ajudar. A gente pode estar fazendo às vezes um gesto muito simples, né, de uma palavra, de um carinho, de uma atenção que a gente dá, a gente pode estar, a exemplo de Jesus, resgatando um irmão que está se sentindo perdido, desamparado, desprotegido. E eu acho que esse é um trabalho que qualquer um de nós pode fazer, guardadas as proporções e, assim, considerando as possibilidades que a gente tem naquele momento, todos nós podemos fazer alguma coisa, todos nós podemos fazer um trabalho, um serviço em favor dos nossos semelhantes. E com alegria, né? Porque fazer com amor, que aí é bem mais legal, né? É muito mais satisfatório, muito mais gratificante. E é isso, Vini. Falei. Ok, Lili. Gratidão. Agora, para as considerações, Silvia. Pode vir aqui para o centro da tela. A palavra é sua. Fica à vontade. Bom, boa noite novamente. Eu vou pegar uma carona em algumas falas da Lili, para a gente complementar. Ela lembrou do André Luiz, né? E chegou do lado de lá, não faz mais nada. Né? E a gente vê dentro da literatura, e o André Luiz há bastante exemplos, o quanto se trabalha no plano espiritual. Né? E a gente faz um gracejo. Aquele momento do André, ele iria trabalhar, ele era médico na Terra, ele recebe uma vassoura. Né? Quantas vezes a gente tem a coisa nossa, do nosso orgulho, da nossa vaidade, eu sou bom, eu só vou fazer esse tipo de trabalho, e para mim é isso, eu tenho um diploma, eu tenho isso, tenho aquilo, e a gente não valoriza os trabalhos mais simples, e são, na maioria das vezes, os mais importantes, né? Lembro da minha mãe e dizia, quando era criança, você se livra do lixeiro entrar em greve, vai fazer muito mais falta e muito doutor em greve. Então, a gente lembrar dessa valorização do trabalho, ele é universal, ele está em todos os planos, não só nós encarnados, né? Está aí o doutor Bezerra, trabalhando tanto lá e do outro lado para consertar as besteiras que a gente faz aí, né? E no terceiro parágrafo aí do Pensamento e Vida, o Emmanuel traz para nós a escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegados a mãos escravas, reservando-se os braços supostos livres para a inércia dourada. Então, o amanho do solo, o cultivo, ele era para os escravos. Nossa, um trabalho simples, duro, difícil, para as pessoas com menos condições. E aí nós vamos, no mesmo Emmanuel, lá no Pão Nosso, na mensagem 90, e fala o trabalhador divino, ele inicia um trecho que está no Evangelho de Lucas, onde o João Batista fala, ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e a juntará ao trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo e nunca se apaga. João Batista está falando de Jesus. De Jesus com a pá na mão, um Jesus lavrando na terra. Né? Nesse trabalho, a gente não gosta, eles limpando o chão, o Emmanuel limpará o chão duro e inculto, purificará os detritos. E ele traz aí uma imagem, e a gente pode transformar para o trabalho que Jesus tem conosco. Então, ele, a partir de uma imagem de um trabalho simples, da valorização desse trabalho simples, ele mostra o trabalho que Jesus tem conosco, né? Para limpar as nossas mazelas, né? Para que a gente possa ser um bom trabalhador na seara, para nos dar os nossos exemplos. Ele fala e de Jesus um trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos. Em seu espírito reina a esperança de limpar a terra, ele foi confiado às salvadoras diretrizes.
Então, uma missão tão sublime de Jesus, personificada num trabalho mais rústico, num trabalho mais difícil. E eu entendo aí uma chamada de atenção para nós, para a gente valorizar todas as nossas oportunidades. Ele trabalho mais difícil e me exige mais tolerância, e me exige mais esforço. Será que ele não está sendo me dado um presente para eu me melhore e possa fazer o melhor pelo outro? Ele trabalho voluntário, eu resolvi de fazer, achando que ia ser fácil, meia horinha por semana, e de repente eu estou trabalhando meia dúzia de dias por semana. Será que ele não veio para me chamar a atenção disso, para eu desenvolver o meu potencial, para eu ajudar, para eu espiar alguma coisa? A gente fala, eu estou devendo, não é? São reflexões para a gente fazer a partir disso, né? E o trabalho também é visto muitas vezes como uma coisa, vou estragar a minha saúde. Você está trabalhando demais. Você vai ter problema de saúde, você não deve fazer isso. Você sai do teu trabalho na empresa, você ainda vai lá para o centro trabalhar, você ainda vai ser voluntário na creche. Mas o que será que nos fala a medicina a respeito disso? E será que nos fala a psicologia a respeito disso? Da necessidade do trabalho, sem exagero, do trabalho sem levar à exaustão, como está no Livro dos Espíritos, do quanto esse trabalho contribui para a nossa saúde. Está bem colocado, já foi dito aí antes, né? O músculo não exercitado, ele se atrofia. O cérebro não exercitado, ele se atrofia, ele para de pensar. A gente precisa do exercício do trabalho para se desenvolver, para desenvolver o nosso mundo. E eu encontrei aí, pesquisando uma coisa, né, a respeito do trabalho na internet, o entendimento da psicologia. O trabalho é uma prática transformadora da realidade e viabiliza a sobrevivência e a realização do ser humano. Então, a nossa sobrevivência, não só em termos, por exemplo, de alimentação, de moradia, mas a nossa sobrevivência em termos de um equilíbrio espiritual, de um equilíbrio mental, vem através do trabalho, seja o remunerado, seja o trabalho voluntário, seja ele trabalho íntimo de nós nos modificarmos, de nós nos reformarmos, mas tudo é trabalho. Tudo é útil, tudo gera movimento, uma finalidade útil é trabalho. Tudo aquilo que cria é trabalho. Há uma ação do Freud, ele fala que trabalhar e amar são as características essenciais e nos conduzem à saúde mental. Trabalhar é um fator protetivo para que não adoeçamos. Quantas doenças não vêm para o nosso organismo através da nossa mente desocupada? O ócio gera doença. Eu não preciso estar trabalhando fisicamente, me esfalfando, mas eu estar com a minha mente ocupada em fazer o bem. Eu, eventualmente, estar fazendo uma prece, procurando lembrar de pessoas que precisam ser atingidas por ela, de por quem mais eu vou orar. Eu não deixo de estar fazendo um trabalho. Eu não deixo de estar procurando criar uma coisa, fazer alguma coisa. A criação é muito importante. Aquela frase de Jesus, né, onde ele fala que o Pai trabalha até hoje, e ele também, qual é o trabalho do Pai que nós vamos pensar? Primeira coisa que nós vamos lembrar é a criação. Criar é trabalho. Se agir para que alguma coisa aconteça também é uma forma de trabalho. E, em cima dessa ação, eu vou para uma coisa que a gente às vezes não vai pensar em associar um trabalho, é a arte. Mas a arte, uma poesia, uma literatura, uma pintura, não deixam de ser formas de trabalho e fazem bem aos outros, no sentido de nos trazer alegria, de nos trazer momentos de relaxamento, coisas assim. E eu pensei na arte, e por acaso caiu na minha mão esse texto. E a gente conhece só as 3 primeiras palavras. Navegar é preciso, de um poeta, Fernando Pessoa, poeta português. Navegar é preciso, viver não é preciso. A gente conhece só esse pedacinho, né? Mas tem um conteúdo muito maior em cima. Navegar é preciso. E Kardec nos coloca com relação à doutrina. Trabalhar é preciso. Eu vou ler um trechinho só do poema para explicar isso melhor. Navegar é preciso, viver não é preciso. Era para mim o espírito desta frase.
transformada a forma para azar como eu sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. O que é necessário é trabalhar. Nesse sentido do trabalho de criação, o Fernando Pessoa nos fala que o necessário é que a gente trabalhe, que a gente crie. Por quê? Porque através disso nós estamos vivendo. É através da criação que a gente está manifestando essa vida em abundância e está lá no finalzinho do item 7 do Pensamento e Vida, quando ele fala, quando começamos a ajudar o próximo sem milhões, entramos em sintonia com a vida abundante. Nós estamos criando vida, também através do nosso trabalho, também no caso e do trabalho da arte. E ele fala, e não conta usar a vida, só é torná-la grande, só é torná-la de toda a humanidade. E para isso tenha de a perder um dele mesmo. E ele fala, cada vez mais me ponho na essência anímica do meu sangue, o propósito impessoal de agradecer à pátria e contribuir para a evolução da humanidade. E a gente não se atém nisso também. A gente pensa no trabalho para nós, para o nosso sustento, para a nossa família, para o nosso lazer, um trabalho voluntário para a nossa comunidade, mas nós temos que pensar que nós somos parte de um grande todo. E pensar através do nosso trabalho, seja ele qual for, contribuir para a evolução da humanidade. Pode ser um trabalho bonito e reclame 1000 formações, diplomas, pode ser uma vassoura. O Mestre Jesus está exemplificado uma pá. O importante é que a gente não se afaste dessa necessidade, desse sublime e é o trabalhar para contribuir para a evolução da humanidade. E a gente torne isso um propósito de vida, não se esfalfar fisicamente, mas, acima de tudo, eu entendo um trabalhar com o nosso coração, trabalhar através do nosso amor, da centelha divina que está dentro de nós. Vini? Ok, Silvia, gratidão pelas colocações. E agora é a vez da Carmen, para cá para o centro da tela, para trazer suas considerações acerca da mensagem. A palavra é sua. Fique à vontade. Oi, gente, vamos lá. Com relação ao que foi trazido aqui para nós, o André, quando ele comenta nas obras de Deus, nos co-criadores, o entendimento que nós espíritas temos. Quando a gente lembra do capítulo 10, dá uma referência para quem quiser se aprofundar, que estiver nos ouvindo, no Livro dos Espíritos, no capítulo da Ocupações e Missão dos Espíritos, ali eles responderam para Kardec, né, que esses concorrem para a harmonia do universo. Mas quem concorre para a harmonia do universo? Os ministros, eles falam, ele diz, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. Então, nós temos o tempo todo em trabalho e vai de encontro, quando aqui no capítulo do Pensamento e Vida também, no parágrafo que Emmanuel traz para nós, nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. Então, faz o quê? Um complemento no sentido de quê? No que o Vinícius trouxe para nós na introdução dele, que o conceito que Emmanuel está trazendo de trabalho é para alargar esse conceito. E lembrando que o que a gente conversa aqui é sempre na visão da doutrina espírita, é sempre na visão do espiritismo, com respeito a todas as outras filosofias, religiões, denominações. A Fernanda, ela trouxe para nós também, lembrando que a gente está fazendo uma reflexão dentro desse capítulo, não é só o lado profissional, ele também é válido, claro, nós estamos encarnados e precisamos de subsistência, mas ela fala assim, né, subir a escada. Então, quando eu falo em subir a escada, eu vou aprofundar um pouquinho nesse tempinho, o que ela também trouxe para nós e que a Silvia também comentou, Liliana comentou, quando Jesus, ele cita, que está lá em João, o meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho, vamos tentar entender que momento que Jesus disse isso.
Em que circunstância que Jesus trouxe isso? Porque Jesus ele deu essa resposta para os judeus, por ele ter curado aquele paralítico na piscina de Betesda em um sábado. E também a gente tem aquela passagem, né, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Também está nos evangelistas. Se a gente parar para pensar, esse questionamento dos judeus na época, eles ficaram indignados com a pretensão de Jesus de se identificar com a atividade do Criador. Isso na concepção deles, do judaísmo. Então, Jesus estaria transgredindo uma lei. Mas que lei que é essa? A gente está falando da lei do trabalho, é uma lei divina. Mas aqui, nessa passagem, a lei mosaica, a lei de Moisés. Então, nós temos que entender o quê? É que a gente sempre fala também no movimento, né? A evolução do pensamento religioso, ou então a evolução das religiões. O nome a gente consegue entender do que se trata. É uma evolução do raciocínio, é fazer um raciocínio. Kardec mesmo ele coloca, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que entender o texto e contexto das situações do povo hebreu, naquela época, apesar de todas as parábolas serem atemporais. Mas então, voltando, em que momento que Jesus disse isso, por conta do sábado, aí o que acontece? Após, quando começou a surgir os cristãos, o cristianismo e por aí vai, ele haveria o quê? Definitivamente ter relativizado a obrigação do sábado. O que seria isso? Que essa obrigação ela não teria que ser absoluta, é relativa. Porque a gente está vindo de uma lei mosaica, que era feita assim, por conta lá da Gênesis, o terceiro mandamento de Gênesis, que teria que ter o respeito ao sábado. Aí ele vai falar do repouso, que também a gente entende hoje, conforme a lei do trabalho, das leis divinas, que Kardec traz para nós através dos espíritos, que também o repouso é necessário, por conta do nosso corpo físico, precisa. Então, eles entendem quando a gente fala, né? Tirar o espírito da letra. Então, o que acontece? Quando a gente vai lá, eles acreditam, e até hoje, com todo respeito ao judaísmo, que Deus descansou nesse sétimo dia. E é válido, porque hoje a gente precisa descansar também. A gente tem o nosso domingo aqui no Ocidente, e cada um, depois da sua jornada de trabalho, precisa desse repouso, precisa desse cansaço. Então, quando a gente tem a lei mosaica, do trabalho, do sábado, do repouso. Quando vem Jesus dizendo com relação ao sábado que ele não estaria transgredindo uma lei, porque o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, o cristianismo já entendeu essa maturidade, esse pensamento, esse ensinamento de Jesus, e hoje nós estamos falando exatamente disso, através da codificação do Espiritismo, no sentido de que o meu pai trabalha e até hoje também trabalha. E quando a gente vai lá, no capítulo do Livro dos Espíritos, da ocupação e missão dos espíritos, está tudo muito claro. Aí foi o que a Silvia lembrou com as obras de André Luiz. Ali também, ela tem muita ilustração, ali tem muito ensinamento, ali também tem muito conteúdo para nós. E quando ele traz também o que a Silvia lembrou no parágrafo de vida abundante. A gente tem a passagem de Jesus, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas em que sentido com relação ao trabalho? Essa vida é vida, é o dom da vida. Quando a gente fala, né, desencarnou, morreu, faleceu, a vida nossa é uma só, mas as reencarnações são outras. Somos espíritos imortais, então nós somos vida, por isso que Jesus fala, vida em abundância, uma vida espiritualizada. E que será que Emmanuel quer trazer para nós, dizendo isso, né? Que quando começamos a ajudar o próximo, temos essa vida em abundância. É por conta da alegria, da bênção, da confiança, por conta do trabalho digno. Então, essa vida em abundância e por meio do trabalho digno é que nós, a humanidade, vai desenvolver a inteligência, vai aperfeiçoar as faculdades, as virtudes em todos os sentidos. É o trabalho que vai trazer o quê para nós? Ele vai trazer dignidade. Tem uma fábula ou uma metáfora
conforme a pessoa quiser denominar. Uns dizem que é anônimo. Rodolfo Caligares também, ele tem livros escritos, espírita, ele traz que foi um escritor francês, o Charles, que ele trouxe lá no século XIX, é o seguinte, só ilustrando por alto, vocês procurem lá na internet. Consta que estava um viajante passando por uma construção. E aí ele perguntou para o pedreiro, o que estás fazendo? E o primeiro pedreiro disse, eu estou quebrando pedra. E muito chato, muito injuriado, porque ele ainda reclamou que era um trabalho ingrato aquele que estava fazendo, reclamando de dor, reclamando de um monte de coisa, e não respondeu à pergunta do viajante. Então, está quebrando pedra. Ok, mas para que construção? Ele não respondeu. Aí o viajante foi no segundo pedreiro, fez a mesma pergunta. O que está fazendo? E o segundo pedreiro respondeu, eu estou quebrando pedra porque eu preciso ganhar o pão de cada dia, para o sustento da minha família. Então, ele simplesmente se acomodou e se conformou para aquilo. Não querendo dizer que ele também estaria gostando de estar fazendo aquilo, mas estava conformado. E não respondeu para que ele estava quebrando pedra, para qual construção. E quando ele chega no terceiro pedreiro, aí é que o pedreiro ele pergunta, o que estás fazendo? E o pedreiro fala, eu estou ajudando a construir uma catedral. Então, com relação ao trabalho, com relação ao sentimento que a gente tem, no entendimento de não no trabalho propriamente material, é um exemplo de trabalho material, mas é a exemplificação do sentimento desses três trabalhadores, desses três pedreiros. Então, quando a gente lembra o tempo todo de Jesus trabalhando, de Jesus fazendo, com alegria, sempre nos ensinando, porque ele fazia ensinando e ensinava fazendo, sempre nos passando confiança, né? No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o próprio ministério de Jesus é de ação e movimento. A gente sabe que o exemplo de Jesus, ele é sublime, é contagiante, ele contagia. Senão, nós não estaríamos aqui conversando agora sobre Jesus, sobre a reflexão que Emmanuel está trazendo para nós, dentro de uma lei do trabalho, com o raciocínio de que começou lá na lei mosaica, judaísmo, cristianismo, e estamos fazendo agora aqui uma reflexão na visão da doutrina espírita. Por quê? Porque é uma lei maior, é uma lei divina, é uma lei de Deus. Então, com isso, esse trabalho para nós é um veículo de renovação. Ele vai nos elevar. E junto nós elevamos também a humanidade. Então, quando ele fala dos tipos de trabalho, também tem aquele, né? É o trabalho abnegação. É da gente de não querer nada em troca, de não querer remuneração, para crescer no sentido moral e espiritual. E voltando em Jesus, Emmanuel traz para nós no capítulo Pensamento e Vida, a maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor e servir. Então, é esse trabalho da lei divina que nós construímos uma reflexão, num raciocínio, inclusive por conta de uma maturidade espiritual também. Vinícius? Ok, Carmen. E assim a gente finaliza aqui a nossa primeira rodada, com os comentários acerca de trabalho. E temos uma pergunta aqui, nosso amigo Daniel. Boa noite, Daniel lá de Goiânia, que sempre nos acompanha. E ele traz uma reflexão aqui para a gente. E a gente vai bater um papo aqui em torno do que ele nos traz. Então, o Daniel nos diz aqui o seguinte. Se a lei do trabalho se vincula em fazer o bem, poderíamos considerar a questão 643 do Livro dos Espíritos. Basta estar em relação com outras pessoas para fazer o bem ou trabalhar, não apenas sendo caridoso, mas útil. Eu separei aqui a questão 643, para quem não estiver com o Livro dos Espíritos em mãos, em casa, para que a gente possa captar todo o contexto. Então, lá no capítulo 1º da Lei Divina ou Natural, da parte 3ª do Livro dos Espíritos, em Leis Morais, Kardec, no item O Bem e o Mal, faz a seguinte pergunta. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Ou seja, existem pessoas que, por estarem em determinados contextos, posições, momentos, não podem fazer o bem, estão impossibilitadas? E a espiritualidade responde.
Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra o ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha a ocasião de fazer o bem. E não há dia de existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, o que que a gente nota aqui? A espiritualidade responde que, para aquele que quer se entregar ao bem, não basta apenas ser caridoso, mas também ser útil. E existe uma sutil diferença. Não é? Uma coisa é eu sempre me entregar, digamos assim, a um gesto de caridade. Não é? Eu ouvir alguém, eu oferecer uma palavra, ou eu dar algo de material. Mas aquele que realmente quer se entregar nesse trabalho do bem, ele busca ser útil. Ele busca em todas as ocasiões, em todas as posições, oportunidade de servir, de fazer algo, não é? Então a gente pensa assim, vamos trazer essa reflexão para o nosso meio espírita, né? Todos nós aqui trabalhamos dentro de uma casa espírita, dentro de uma instituição. Estamos ali numa posição de sim, de sermos caridosos, de realizar algo no bem. Vou até a instituição, trabalho e volto para casa. Mas aquele que quer se entregar e é útil, ele já começa essa busca de realizar o bem dentro da própria casa, né, em todos os locais onde ele se encontra. Então busca ser útil dentro de casa, no local onde mora, onde trabalha, onde convive, e não apenas naquelas oportunidades de se praticar a caridade, né? Então tem aquela sutil diferença. O que que você acha sobre isso, André? Tem uma diferença, né, entre apenas ser caridoso e aquele que quer praticar o bem em servir e ser útil, não é? No meu entendimento, Vinícius e Daniel, a utilidade ela está muito ligada à ação, né? A ação de produzir. E no caso, é o que você falou, é exatamente isso. Eu posso ser caridoso, né? Eu posso ter aquele executar, né? Aquelas três ações, que é ser o perdão, a indulgência e a benevolência, que é a caridade segundo entendia Jesus, e de certa forma não produzir, né? Algo que seja útil, digamos assim. Como é que a gente pode exemplificar isso? Eu ser considerado a pessoa mais caridosa do mundo, eu entendo, eu escuto, só que no final das contas eu não deixo, né? É isso que é interessante, eu não deixo um produto. E a lei do trabalho que a gente tem estudado hoje e que é muito interessante é que é preciso deixar um produto útil. O que pode ser um produto útil? Pode ser alguma coisa material que eu fiz, mas pode ser também alguma coisa, uma nova ideia, uma, uma conversa que seja produtiva, né? E aí, nesse caso, a pergunta se encaixa muito bem, porque eu nunca vou estar impedido de fazer esse bem, de ser útil a alguém, através de acompanhar uma pessoa numa situação de dificuldade, uma hora de entender e até escutar uma pessoa numa hora uma hora problemática, eu estou sendo realmente útil para aquela pessoa. A pessoa, aquele ser que está ao meu lado, está encontrando em mim um produto que ele pode se beneficiar, né? Que ele pode dali tirar algo de bom, ou seja, eu estou sendo útil. As palavras, como os Espíritos sempre nos dizem, elas nos falta, né? Nos falta o linguajar humano, ele peca muito na hora que a gente tem que transformar todos esses pensamentos em palavras. Mas no final das contas, eu entendi exatamente isso, que é preciso mais, é preciso dar sempre um passo à frente no que diz respeito a deixar para os outros algo que eles possam se beneficiar
que eles possam ser úteis, né? Esse foi o meu entendimento. Não, perfeito. E, Fernanda, existe muito essa diferença, não é? Às vezes por parte da pessoa, no sentido de que eu estou fazendo a caridade, mas porque de repente eu li que Kardec disse que fora da caridade não há salvação, né? Então eu vou lá, faço a caridade, mas é assim, é porque eu quero me salvar, não porque eu quero ser útil. Né, eu estou fazendo a caridade, estou fazendo bem, porque eu sei que eu tenho que me acertar com as leis divinas, eu sei que eu tenho que fazer o bem, mas assim, não era muito o que eu queria. Nesse caso, a gente não está sendo útil, né? E aí, como é que a gente fica nessa situação? Adianta? Como é que a gente pode pensar a esse respeito? Algumas vezes, não é todas as vezes. Existe uma diferença. Então, assim, muitas vezes a gente faz o algumas vezes e não está incutido em nós aquele sentimento real de que eu estou sendo caridoso. E esse chamamento assim, eu vou lá, faço caridade um dia sim, aí o outro não, mas se alguém em casa fala alguma coisa que eu não gosto, até como você disse, eu já mudo a minha perspectiva. Eu já me transformo, eu já fico com raiva, eu já começo a brigar com a pessoa. Então, a gente precisa começar a parar para analisar esse contexto, né, do algumas vezes para todas as vezes. É claro que a medida é muito longa, porque para Jesus, esse espírito que nós conhecemos, que a gente até trouxe aqui na noite de hoje, é o todas as vezes. Mas é um espírito que já passou por diversas experiências, como nós estamos passando hoje. Então, hoje provavelmente a gente vai estar naquela posição de eu vou ainda à casa espírita, algumas vezes eu consigo auxiliar o próximo, algumas vezes eu consigo ajudar, mas pode ser que algumas situações que apareçam em minha vida, e aí a gente tem que realmente prestar atenção nessas situações que aparecem, porque são situações que vão nos chamar para a realidade, que às vezes a gente não consegue olhar, e que a gente não vai conseguir ouvir aquela pessoa, ou às vezes a pessoa está ali na nossa casa, a gente não consegue compreendê-la, não consegue ter amor, não consegue ter compaixão, e não consegue ter esse sentimento de caridade que é pedido para todos nós. Porém, temos a vontade e temos o trabalho de agir. Então, enquanto estivermos essa vontade e o trabalho de ação, não nos faltará também amparo da espiritualidade. Apesar de ser algumas vezes, se a gente trabalhar, agir, insistir, continuar, vamos galgar pouco a pouco o que seria pequeno e começar a ampliar as nossas possibilidades para o que seria, às vezes, o que a gente fazia uma vez por semana, e de repente a gente amplia, a gente consegue fazer mais vezes na semana. Quem a gente não conseguia tolerar ou perdoar, a gente já começa a perdoar. Quem a gente tinha dificuldade de lidar, a gente começa a ter mais empatia e começa a lidar. Então, é um longo processo e é natural que a gente esteja às vezes, na medida das nossas possibilidades, para alcançar a todo o momento, mas a todo momento sabemos que aí a gente tem que ter aprendido já todas as lições e entendido o que é verdadeiramente uma caridade, o que é verdadeiramente um amor, o que é verdadeiramente uma compaixão, esse sentimento nobre que Jesus tinha para com todos, né? Estamos caminhando, estamos trabalhando, estamos construindo. A gente chega lá. Exato. Silvia, Carmen ou Liliana, gostaria de fazer algum apontamento frente ao que trouxe o Daniel?
Carmen, por favor. Depois da Lili. Essa pergunta do Daniel, eu vou colocar o Emmanuel para responder assim, ó, aqui tem uma frase bem petitinha nesse texto de hoje, no capítulo, que Emmanuel responde assim: a criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus. Quando a gente lembra das leis divinas, todas as leis morais, e quando a gente também sabe que dentro de todas as leis morais, né, Kardec traz para nós que os espíritos nos disseram que a lei de amor, justiça e caridade vai abranger a todos, que aquele homem de bem que pratica essa lei na sua maior pureza é exatamente a utilidade que ele está tendo no todo, no universo. Então, a gente lembra que o trabalho ele vai se alicerçar nas leis de amor que regem o universo. Então, está interligado. Trabalho com amor, com dignidade, com compreensão, com tolerância, e por aí vai. Vinícius? Perfeito. E Lili? Queria chamar a atenção do Daniel para o seguinte, né? A pergunta que ele faz é se basta estar em relação com outras pessoas. E a resposta do Livro dos Espíritos, e eu vou dizer que não basta, né? Mas ele diz que basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. Para que a gente tenha a oportunidade de fazer o bem, não que a gente esteja fazendo. Aí seria uma escolha nossa, uma opção nossa, né? Uma vontade que a gente tem de fazer o bem ou não. Então, não é que quando a gente está em relação com outras pessoas, a gente está praticando bem. A gente está tendo a oportunidade de praticar o bem. E aí a gente vai escolher se a gente vai praticar ou não. Então, eu queria chamar a atenção do Daniel para isso. E já que você me chamou, já que você me pôs aqui, né, eu queria fazer um comentário sobre essa questão da caridade que você colocou para... Posso causar? Essa questão da caridade que você colocou para a Fernandinha, né, fazer a caridade, por exemplo, porque fora da caridade não há salvação, e aí eu quero ser salva, então aí eu vou lá e faço a caridade para me garantir, né? Vamos partir do princípio que na caridade você barganha, a gente está negociando aí, né, a salvação. A gente está usando um bem como moeda de troca, né? Eu faço isso e aí eu consigo a salvação. Então, isso não é caridade, é barganha. Mas tá valendo, eu acho que tá valendo, porque assim, o mundo tá tão precisado, que, cara, se a sua intenção não é a melhor, tem muita gente, mesmo assim, necessitada. Então, faz sem boa intenção mesmo, mas faz, não deixa de fazer, porque sendo moeda de troca ou não, sendo barganha ou não sendo, tem muita gente precisando que a gente faça caridade, mesmo que seja com o propósito único, exclusivamente, da salvação, e não com o coração, não com o peito aberto, né? Não com o coração cheio de amor, cheio de empatia e de caridade. Então, eu queria só fazer chamar atenção para isso, né? Não faz mal. Você não está bem intencionado, não tem problema. A gente aceita do mesmo jeito, né? Porque está todo mundo precisado disso. O importante é fazer, né? Não importa a sua intenção, desde que o outro receba algo de positivo, faça. Para mim não importa, né? É importante. Depois você se entende lá com Deus, né? Mas para mim, nesse momento, tem uma pessoa passando fome, eu quero a cesta básica, eu aceito a cesta básica. Tudo bem que você está barganhando, eu não estou, eu quero a cesta básica e está tudo certo. Muito bom. André, Fernanda, gostaria de pontuar alguma coisa referente a esse tópico? Não, por mim tá ok. Ok. Silvia, você comentou algo interessante, eu ia te chamar agora,
Você trouxe algo interessante quando você estava falando até da questão da arte e tudo mais, e me ocorreu aqui na mente o seguinte, porque Emmanuel ele comenta sobre o trabalho-ação e trabalho-serviço, né? E dentro do nosso trabalho-ação, que transforma o ambiente, e aí a gente pode pensar talvez no nosso aspecto profissional, dentro desse nosso contexto de trabalhação, a gente também pode sublimar muita coisa para transformar em trabalho-serviço, né? A gente pode encontrar ocasiões para realizar o bem e contribuir algo em relação ao próximo. Então eu penso, por exemplo, eu trabalho dentro de uma empresa, eu estou realizando o meu trabalho, a ação que tem um propósito, que tem uma finalidade, etc e tal. Mas dentro daquele contexto, eu posso talvez olhar para o meu colega de trabalho, para aquele que acabou de chegar e transmitir aquilo que eu já sei para que ele também cresça dentro daquele local. E assim eu estou transformando aquilo em um trabalho-serviço, ou seja, eu poderia guardar todo aquele conteúdo comigo mesmo, né? Eu poderia exercer o meu trabalho, pronto, acabou, mas não, eu estou me preocupando, apenas citando, ilustrando, né, trazendo um exemplo, eu estou me preocupando com o outro em transmitir um pouco daquilo que eu sei, sem que ninguém me cobre nada, sem que ninguém me peça nada, mas simplesmente pelo ato de servir. Eu quero ajudar aquele colega a também a ter o mesmo conhecimento, crescer aqui, tanto quanto eu estou tendo oportunidade. Então, dentro da arte, dentro do ambiente profissional, dentro de qualquer contexto, a gente pode sublimar muita coisa, não é verdade? Sim, Vinícius, foi bem interessante você tocar nisso, né? Eu estava olhando uma coisa, ouvindo a resposta da Lili, sobre a questão até do meio ambiente. E veio bem a essa colocação. E às vezes eu estou fazendo o meu trabalho remunerado, normal. Eu vejo oportunidade de fazer tanta coisa, mas sozinho eu não consigo. Mas por que não chamar a atenção, trazer as pessoas para aquele conhecimento, chamar a atenção para aquela necessidade de fazer aquilo? E normalmente a gente começa como? Mostrando, ensinando, às vezes é muita pretensão, né? Mas mostrando aquilo que a gente conhece sobre determinado assunto, né? Aquilo que a gente conhece sobre a nossa profissão, sobre o impacto ambiental da nossa profissão, né? A gente, como você, né, a gente é de área técnica, a gente vê muito isso, questão de impacto ambiental, a gente vê aquilo que a gente faz e pode prejudicar o outro, e é uma oportunidade de modificar. Então, vamos ensinar as pessoas a ser melhores, né? Ou, às vezes, um colega de trabalho, e a gente vê, e para ele se destacar, para ele progredir na função, ele precisa, talvez, sei lá, se expressar um pouco melhor. Por que eu não vou aproveitar uma oportunidade que eu tenha de conversar com essa pessoa de uma forma aridosa, uma forma educada, eu mostrar isso para a pessoa? Nossa, se eu tenho facilidade em me expressar, por exemplo, nossa, você é uma dica de um livro e vai te ajudar? Tomando muito cuidado com a pretensão nossa, né? A nossa vaidade dizendo eu sei, mas dizendo, olha, vamos junto fazer, né? A gente convidar a pessoa para participar, fazer o bem, ser útil a essa pessoa de alguma forma, sim, né? E a gente vê a questão, para mim, uma coisa, e mexe muito comigo, a questão ambiental, né? Da gente respeitar, da gente ajudar a natureza, né? Da gente mostrar isso para as pessoas, da gente, dentro dos nossos ambientes de trabalho, na casa espírita, dentro da nossa asa, do nosso condomínio, a gente poder estar passando essas coisas também, estar divulgando aquilo que é bom. E esse tipo de caridade, esse tipo de ação, a gente vai fazer em relação às coisas mais diversas, né? Eu estava ouvindo a Lili, estava vindo na minha cabeça a menção do Kardec. Qual é a maior caridade que a gente pode fazer para uma doutrina? É a sua divulgação. Qual é a maior caridade que a gente pode fazer em relação ao bem? É a sua divulgação, é mostrar o quanto de bem existe, o quanto de bem se pode praticar. Então, a gente está no nosso ambiente divulgando isso. E divulgando como? Através do exemplo. Sempre o principal, a maneira mais eficaz é ser através do exemplo. É a gente compartilhar, a gente sabe, os nossos colegas, é a gente compartilhar, às vezes, as nossas dúvidas, porque nós podemos pesquisar juntos, nós podemos aprender juntos, né? A gente compartilhar, às vezes, a nossa humildade em dizer eu não sei, compartilhar um pedido de ajuda. Então, tudo aquilo é bom, é positivo e pode ser útil para alguém a gente compartilhar também.
Vini? Muito bom. E uma outra questão que eu queria trazer aqui, que às vezes as pessoas também confundem, e eu, né, André, assim, às vezes as pessoas elas fazem o bem, elas servem e elas consideram que o outro agora me deve alguma coisa, não é? Então eu fiz, aí no mínimo a gente reclama, poxa, fulano nem agradeceu, né? Eu fiz, eu falei, nem sequer um obrigado. Passa por mim hoje que nem me olha na cara, né, e eu ajudei, eu fiz, aconteceu, enfim. Aí, nesse caso, a pessoa não entendeu qual é o propósito de servir, né, porque se a gente espera que o outro retribua, nem que seja com um agradecimento, então, de uma certa forma, eu estou esperando um retorno do outro, nem que seja um reconhecimento. E aquele que serve não espera nada, não é? Exato, Vinícius. É que aí a gente lembra da Liliane, né? Da barganha, né? Que muita gente faz a barganha. Mas existe uma pergunta, eu não sei exatamente o número da pergunta, eu não sei se é a 945, que Kardec pergunta para os espíritos, depois de nos livrarmos de todos os vícios, ainda vai restar algum? E aí os espíritos perguntam o interesse pessoal. O interesse pessoal, ele vai nos seguir por muitos e muito tempo. Isso significa que muitas das nossas ações na Terra, elas vão ser direcionadas e vão ser, como se diz, patrocinadas pelo interesse pessoal. Mas isso já é previsto, né? A gente sempre faz e por mais que a gente tente não fazer, tudo que a gente faz, a gente espera que seja reconhecido, ou no mínimo que aquele trabalho te dê alguma projeção, digamos assim. É do ser humano, é do espírito encarnado na Terra. Mas isso não nos impede, como a Lili falou, de fazer a caridade. Graças a Deus não impede. A gente precisa fazer, mesmo com todo esse interesse, mesmo com essa ideia de que ao fazer ou ir à casa espírita ou praticar a caridade, eu vou ter a salvação, mesmo assim ela é útil, porque ela, de certa forma, vai aliviar a dor de um irmão, vai aliviar a dor de alguém, a fome de alguém, ou o flagelo que atinge uma sociedade. Mas é alguma coisa com o qual a gente tem que lutar diuturnamente. Porque está baseado no orgulho e no egoísmo, que são as duas chagas da humanidade, que a gente tem que deixar de lado. E é o que o trabalho nos faz, nos proporciona uma ferramenta para se livrar tanto do egoísmo quanto do orgulho. Quando nós falamos, e você mencionou, assim como a Silvia também, que ao ter a oportunidade de compartilhar um conhecimento com um irmão que precisa, de uma forma mais caridosa possível, sem nos colocarmos em holofotes, isso é uma caridade que vai ajudar muito e que faz com que o progresso aconteça. Quando um professor vai para uma sala de aula, e mesmo em condições precárias da aula, e trabalha com carinho para que aquelas crianças ou aquele jovem aprenda alguma coisa, isso tem um valor imenso, mesmo que aquele professor espere, no final das contas, que ele seja reconhecido. Muitas das vezes não é. E aí entra a questão da moral, onde o espírito tem que entender que tudo que acontece na Terra está sobre a égide de Deus e segue o caminho que tem que ser seguido. E se naquele momento ele foi agraciado com ingratidão, em outro momento ele vai receber o que lhe é merecido. Então, assim, no final das contas, é preciso entender que a caridade não é uma barganha, né? A gente não está aqui para... E todo esse trabalho que a gente falou, a gente não está para angariar nada de volta, e não, muito menos a gratidão. E todos aqueles que se sentirem assim, não fiquem desanimados, continuem trabalhando. Porque, segundo os espíritos, ainda depois de se livrar de todos os vícios, ainda o interesse pessoal ainda vai estar lá presente e vai estar batendo na nossa porta. Eu não sei se tem tempo, mas eu lembro da história de Santo Agostinho, que quando chegou quase no final, né, da sua vida,
ficou triste porque ia deixar sua obra para trás. E ali estava o interesse pessoal. E ali ele foi chamado a atenção, falou assim, olha, isso é um interesse pessoal e você tem que abandonar, porque é o último bastião que te prende na vida material. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa fazer o bem sem olhar a quem, e que não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita. É isso mesmo, André. E você, Fernanda, o que acha? A pessoa, ela precisa demonstrar algum gesto de gratidão? Eu tenho que cobrar isso da pessoa? A gente até se remete ao próprio Cristo, né? Que todas as vezes que Jesus curava ou ensinava, ele apenas falava: vá, não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. E deixava a pessoa livre para seguir o seu caminho. Em nenhum momento Jesus falou: vem cá, me agradece, fica aqui do meu lado, junto comigo, agora me segue. Ele deixava a pessoa, curava, ensinava e a pessoa é livre, não é? Essa espera que a gente aguarda, a gente tem que pensar, às vezes a gente se coloca numa posição até de uma criança, né? É como se eu estivesse pedindo ainda espera de uma aprovação de alguém ou esperando receber alguma coisa em troca. Então, na nossa condição evolutiva, muitas vezes, por mais que a gente fale assim, não, eu não vou esperar nada de ninguém, na primeira oportunidade, a gente fala assim, ele não me agradeceu, mas ele vai ver só, porque a vida ensina. A gente tem aquela coisa, a vida ensina. E aí a gente ainda está nesse momento esperando que a pessoa ela dê aquilo que a gente acredita que seja merecedor. Então, a gente coloca muitas vezes o fazer, o agradecer, a gratidão, numa posição assim de que eu vou provavelmente receber alguma coisa em troca. E nós sabemos que a verdadeira caridade, ela vem também com a questão da humildade. Quem se doa por compaixão. Quem se doa por completo, né? Como Jesus, como a gente também já teve as grandes figuras também, os apóstolos, alguns apóstolos de Jesus que demonstravam isso, quando eles curavam, começavam as curas, eles começavam a utilizar o amor, a compaixão, sem querer nada em troca, né? Sem esperar nada em troca. Mas nós ainda estamos nesse pensamento. Por mais que a gente não queira, a gente ainda continua nesse ciclo do agir e querer a retribuição pela nossa condição evolutiva. Porém, aos poucos, a gente vai começar a trabalhar isso e as coisas vão ficando mais claras para que a gente possa começar a fazer essa coisa mais desprendida, né? Porque a gente ainda está muito preso aos bens terrenos, aquilo que é nosso, a nossa família, os nossos bens, né? O local que eu frequento, o que é meu. E aí tem muito a ver também com a nossa questão também de que a gente ainda às vezes está muito materializado as coisas terrenas, por isso está buscando sempre o angariar em vez do doar. Então, a gente ainda tem que fazer essa reversão desse trabalho de começar a realmente servir, como Cristo fazia, em vez de, vou servir, mas se alguém fizer alguma coisa que eu não gosto, aí a coisa já não funciona muito bem para mim, né? Então, o verdadeiro bem, ele exige de nós o trabalho da caridade, da humildade, né? Não da arrogância e do egoísmo, do orgulho, porque o orgulho é uma chaga que a gente tem dentro de nós, que é um dos vícios extremamente complicados, que até a gente conseguir depurar esse lado demora, né? A nossa existência espiritual. Ok, Carmen, Silvia, Lili, gostaria de pontuar algum comentário acerca dessa relação, servir e gratidão? Silvia, por favor. Liliana na sequência. Sobre a Fernanda colocou essa questão de ficar esperando o agradecimento, né? A gente precisa, às vezes, ter um pouco mais de empatia também com a pessoa. A gente tem que ter a humildade de não querer humilhar o outro. Porque, às vezes, a pessoa e não agradece, ela está
uma situação tão complicada, tão difícil, né? Ela está recebendo aquilo e a gente está dando para ela, ele ato de caridade para ela extremamente necessário, mas ela está envergonhada pela situação dela. Então, a pessoa não tem nem coragem de levantar os olhos e olhar para a gente para dizer obrigado, de tão mal ela está. Então, eu acho que às vezes a gente tem que ser mais empático, mais humilde, e entender que o outro está ali, está recebendo aquilo, é para o bem dele, mas está em sofrimento, e agradecer vai agravar esse sofrimento. Então, em vez de eu ficar lá, e não me agradeceu por isso, e da outra vez vai ver, não. Assim, nossa, ele deve estar bem sofrido mesmo. Eu acho que isso eu já fiz, se pouco eu fiz, foi muito pouco. Eu acho que ainda dá para eu fazer uma prece, uma boa vibração por ele. Vini? Ok, Lili? A gratidão é um sentimento muito bonito, né? Quando você reconhece que alguém ajudou você e você se sente agradecido. É muito bonito de a gente ver isso. Mas a gente, quando se trata de ser humano, é complicado, né? Então, a minha sugestão, humilde sugestão, né? Vai e faz o que você tem que fazer. E não crie expectativas, não fique à espera de nada, vai lá e faz a sua parte. A parte do outro ele vai fazer se ele quiser, quando ele estiver pronto para fazer. E o fato de ele não fazer a parte dele não serve de pretexto para que a gente não faça a nossa. E a nossa sempre será ajudar. Então, assim, não vamos criar expectativas, porque aí a gente sofre menos. Quando a gente não cria expectativa, a gente sofre menos, né? Se não vier o agradecimento, ok, não foi com esse intuito que eu fiz, né? Eu não tinha essa expectativa. Eu fiz realmente porque eu queria ajudar, e pronto, ok. Então, eu estou feliz, não faz mal que o outro não fiquei esperando, né? Não criei expectativa da pessoa ficar me reverenciando, né? Então, eu fiz a minha parte, aliás, a minha parte que não era mais do que mais do que o meu dever moral, né? Que é ajudar. É isso. Ok. Carmen, algum Tá comentário? hoje, né, Vini? Então é isso, Vini, gente. só aqui uma errata, o número da pergunta é 895. Para quem quiser ver, está escrito lá, postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Aí está escrito o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalam um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. Perfeito. Muito oportuna a questão do Livro dos Espíritos. Então a gente está chegando ao final da nossa live. Antes de terminar, eu gostaria só de ler um trechinho bem pequenininho que está na obra Vitória sobre a Depressão, psicografado pelo Divaldo, da Joana de Ângeles, onde ela faz essa relação de servir com o Cristo. É um trechinho bem pequenininho. E para finalizar nossa noite, ela diz o seguinte: Jesus é o exemplo do mais extraordinário servidor de que se tem notícia. Não bastasse toda a sua vida de dedicação e renúncia, de ação afetiva contínua, antes de oferecer a vida na cruz, no momento da última refeição com os discípulos, lavou-lhes os pés, a fim de que tivessem algo com ele, ensinando como se devem portar todos aqueles que se lhe vinculam pelos fortes laços do amor. Servir, portanto, é a grande meta da existência de todo aquele que aure o calor e a luminosidade do Espiritismo. Mantém-te vigilante e serve sempre. Então, meus queridos, minhas queridas, finalizamos mais uma noite aqui de estudos, agradecendo aqui a presença de todos aqueles que nos acompanharam, que mandaram seus comentários e perguntas no chat, e aos meus companheiros aqui de tela,
Vou cumprimentando e passando a palavra um por um. André, mais uma vez, gratidão pelo aceite do convite. Com certeza nos veremos em próximas oportunidades. Gratidão. Muito obrigado, Vini. A oportunidade é muito boa e eu adoro falar sobre a doutrina espírita, e ainda mais em tão boa companhia. Muito obrigado pela oportunidade. Conte comigo quando precisar. Ok, Fernanda, gratidão mais uma vez pela sua participação. A gratidão é minha, né? Porque a gente sempre acaba aprendendo com todo mundo, com toda fala, né? E vai isso nos enriquecendo cada vez mais. Então, eu que tenho que agradecer por estar com todos vocês essa noite. Ok, Fernanda. Lili, gratidão pela sua participação. Gratidão, Vini, pela chance, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Gratidão aos meus colegas de telinha. Foi uma noite, para mim, foi uma noite muito gostosa, muito especial. Espero que todos tenham se sentido da mesma forma. Uma noite que a gente refletiu bastante, que com certeza a gente vai continuar refletindo e pensando a respeito. E isso é muito bom porque a gente cresce, né? Quando a gente conversa, quando a gente discute, a mente da gente expande, né? Então, mais uma vez, muito feliz de estar aqui. Muito obrigada para vocês que estão comigo e para o pessoal que está do lado de lá também. Gratidão. Tem que agradecer, né? A gente falou tanto, tem que agradecer, né? Ok, Silvia, gratidão pela participação mais uma vez. Eu agradeço ao André, né? Assim, tão de longe fisicamente, mas tão perto de nós, né? Gratidão a essa doutrina e nos une sem as barreiras geográficas, né? Aos ensinamentos do Mestre Jesus. Gratidão a todos os nossos colegas aí na nossa telinha. Então, do lado de lá da telinha, como diz a Lili, foi realmente uma noite muito agradável, de boas reflexões. Jesus abençoe a todos. Sim. Gratidão, Carmen, pela participação de sempre. Uma gratidão, boa noite a todos, boa noite, André, Fernanda, por estar com a gente aqui na nossa casa, na nossa sala virtual. E o tema hoje sendo trabalho, né? É isso, vamos trabalhar um trabalho digno, porque a ociosidade, ela é um suplício, e aí não tem salvação que salve a nossa caridade. Boa noite a todos e muitas bênçãos. Então é isso, antes da gente encerrar com a nossa prece final, esse programa acontece toda quarta-feira a partir das 20 horas e é transmitido aqui pelo canal do Céu, C.E.U. Companheiros Espíritas Unidos, com retransmissão e apoio dos canais Didática Espírita, Renovando Consciências, Web Rádio Fraternidade, Rádio Portal da Luz, Rede Amigo Espírita e TV7. Curte lá, comenta, compartilha essa live com quem você gosta, quem você ama. Seja um multiplicador das lições do Cristo, da mensagem, do Evangelho e também para receber toda a programação diária de todos esses canais parceiros. Gratidão também a todos aqueles que irão nos assistir após o término da nossa live também. E André, se puder encerrar a noite para a gente aqui com uma prece, por favor. Com muita alegria. Vamos então aproveitar essa energia que emana desse grupo e elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, ao Pai Maior e ao nosso Mestre amigo, que incessantemente trabalha por todos nós. Num primeiro momento, vamos agradecer a oportunidade de estarmos estudando essa doutrina maravilhosa, esses ensinamentos que vêm de Emmanuel, que vieram através de Chico Xavier, que não se encontra mais em corpo de carne entre nós, mas que deixou o seu trabalho maravilhoso e que ainda floresce e que florescerá para sempre entre a humanidade. Agradecer a nossa vida, agradecer a nossa família, nosso trabalho, tudo que nos envolve. Agradecer pelas oportunidades diárias de aprendizado, seja elas doloridas, seja elas pelo amor, pelo carinho, ou às vezes pela dor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos nesse planeta encarnados, usufruindo de tudo o que Ele nos fornece. Muito obrigado pelo ar, pelo sol, muito obrigado pela chuva, pelo calor, pelo frio,
Muito obrigado por tudo, Senhor. Sabemos que nesta obra maravilhosa, no seu trabalho de planeta Terra, tudo está em seu lugar. Tudo permanece para que nós tenhamos uma vida melhor e que tenhamos uma existência agradável. Te pedimos, Senhor, perdão por estarmos destruindo o planeta, por fazermos dele, às vezes, uma ferramenta ruim e que às vezes não entendemos que estamos tirando dele coisas que não devíamos tirar. Mas, Senhor, tenha paciência conosco. Ainda somos espíritos em romagem, muito ainda perto do início do que da meta. Ainda temos muito que aprender, muito que trabalhar, ainda temos muito que evoluir. Senhor Jesus, nós também te pedimos esse momento que olhe por todos aqueles que sofrem, seja de males espirituais ou materiais, que eles possam receber um pouco ou um tanto dessa energia que vibra de todos nós, onde quer que estejamos, no nosso lar, no nosso trabalho, ou em qualquer lugar, Senhor. Senhor Jesus, para encerrarmos e pedir a permissão para encerrar o trabalho da noite de hoje, nós te pedimos que fique conosco. Ilumine nossos benfeitores espirituais e intua-os para que eles possam fazer o melhor trabalho conosco, para que possam produzir conosco o melhor trabalho possível, o melhor produto possível para o progresso e a evolução do planeta. Estamos aqui, Senhor, entregando nossos corações a Ti e te pedindo que fique conosco e nos mostre o caminho. Graças a Deus, viva Jesus. Graças a Deus. Então, aguardamos a todos na próxima quarta-feira para a continuidade do nosso estudo Pensamento e Vida. Fiquemos todos envoltos da luz do Mestre Jesus e até semana que vem. Um abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal.